Então, aí fica a critério de vocês, se vocês preferem. Ó, já iniciaram a gravação. Os que disseram que eu que ia gravar. Enfim, fui pego de surpresa. Mas é o seguinte, aí eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, no sentido assim, de determinar como que vai ser direcionado, tá bom? Se vocês preferem, por exemplo, um fala um pouco, o outro fala mais um pouco, e depois faz um debate, ou vão fazendo pontuações, né, entre vocês, fica a critério de vocês, tá bom? Bom, eu, na realidade, não conheço o professor Rodrigo, então, prazer, sou a Nayane, prazer, Rafael, professor Rafael também. Prazer. Eu acho que eu sou uma alienígena aqui, né, porque eu sou do direito, embora eu esteja aí fazendo um doutorado na área, né, do biodireito, e eu sou técnica em biotecnologia, então entendo um pouquinho, mas bem pequenininho. E aí eu fico à disposição aí, né, dos professores, eu não sei como que vocês gostariam de conduzir, a gente conduz da melhor forma. Estou com vocês. Ótimo. Rodrigo? Boa noite, né? Primeiramente, Boa noite. agradecer o convite, depois eu faço formalmente. Nayane, prazer em conhecer, professor Rafael também. Eu fiz uma pequena apresentação com algumas coisas que talvez seriam interessantes até para, né, a gente poder utilizar do pessoal do direito aí, né, para a gente poder discutir, né, e até para o pessoal ter mais dúvidas, porque a ideia, quando a gente pensa nesse tema, né, não é trazer respostas, na verdade a gente não vai conseguir essas respostas. A gente vai trazer, na verdade, dúvidas, né? A biologia sabe disso. Através da dúvida que a gente chega a algumas outras dúvidas ou outras respostas, né? Então, aí eu queria só mostrar algumas coisinhas, alguns slides, né, que eu acho que talvez possam abastecer um pouquinho a dúvida aí dos nossos alunos, né, para eles poderem entender um pouquinho, ok? Mas muito bom. Estou aberto para poder discutir aí à vontade, tá, Nayane? Fique à vontade, tá? O importante, estou adorando poder participar aqui da Unifem, né, com vocês. Muito e bom. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também, tá bom? Ótimo. Então, a gente eu também preparei uma apresentação, né, bem pequenininha, assim, mas pontuando talvez algumas questões legislativas, né, alguns questionamentos, né, porque quando se fala de seleção de embriões, o questionamento é enorme, né, professor Rodrigo? Eu não sei como é que está aí, mas os questionamentos são... E aí é isso, seria mais pontual. Eu não sei quem começa, eu não sei como é que os professores gostariam de começar. Eu acho que geralmente é a mulher que manda, né? Então, a mulher sempre tem, né? Ok? Tem critério. Posso Mas começar, não tem problema, a gente problema. pode ir discutindo juntos também. Eu posso ir, eu coloco a minha apresentação aqui, e aí, né, se você quiser fazer as ponderações, e a gente vai trocando. Claro. Ótimo. Então, Nayane, depois a gente troca. E o Rodrigo depois apresenta, e depois a gente faz como se fosse um debate, né? Umas pontuações, assim. A gente deixa vocês por último, que aí vocês geralmente o povo do direito é muito massacrado, né? Então é bom que vocês já deixo vocês por último, porque eu fico feliz e depois vocês me dão o toque. Porque a turma aqui hoje é o quê? Nós temos turmas de vários cursos. Sim, o evento é um evento para a comunidade acadêmica do Unifem, mas também para pessoas externas. Então, nós temos aqui alunos de todos os cursos, desde a arquitetura até medicina veterinária, né, o direito, todos os cursos. Ótimo. Bom? Então, eu vou esperar às 20h30 para a gente iniciar formalmente, e aí fica dessa forma, então. Ok? Ok. Você quer que eu te envie a apresentação? Ou você mesmo posso fazer? Mesma coisa, o Rodrigo também pode projetar, tá? Fiquem bem à vontade. Posso fazer um teste? Pode. Só para ver se... Não deu. Acho que você vai ter que compartilhar a sua tela conosco. Deixa eu ver agora. Consegue ver? Sim. Consegue ver o slide? Sim. Ok. Então tá ótimo. Beleza, vou sair aqui para deixar para vocês verem, né? Voltar ao normal.
Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje. A nossa palestra vai tratar do tema Bioética na Genética e Reprodução Assistida. Nós teremos o professor, o Dr. Rodrigo Gontijo e a mestra Nayane Nascimento apresentando as considerações em relação a esse tema. Eu vou apresentar para vocês agora o Dr. Rodrigo Gontijo. Ele é doutor em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba, graduação em Fisioterapia pela Universidade de Uberaba, especialização em Medicina Chinesa, Acupuntura, pós-graduado em Fisioterapia Respiratória pela UniBF, coordenador do curso de Fisioterapia e Engenharia Biomédica do Instituto Metodista Isabela Hendricks, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Metodista Isabela Hendricks, coordenador da pós-graduação em Fisioterapia em Geriatria do Instituto Metodista Isabela Hendricks. Atua na área de Engenharia Biomédica nos projetos com amputação, esporte adaptado, biomecânica, prótese 3D, bioética e prática mental no amputado. Pesquisador visitante do grupo de pesquisa em Engenharia Biomédica da UFMG e fisioterapeuta intensivista do CTI Pediátrico e Enfermaria do Hospital e Maternidade de Contagem. A mestra Nayane Nascimento tem doutorado em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sendo bolsista CAPES, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Unicoc, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Unicoc e especialista em Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes. Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, técnica em Biotecnologia pelo SESI, advogada e professora. Tem experiência na área do direito, com ênfase em Direito do Processo Civil, Direito do Trabalho, Direito Empresarial e Biodireito. Então, pessoal, é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, tanto os acadêmicos quanto vocês, né, que vão gerar esse debate para a gente. Então, em nome do Unifem, eu quero agradecer a presença de vocês e comunicar, né, às pessoas que nos assistem que o chat vai ficar indisponível durante a apresentação. Ao término da apresentação, ele será aberto pela comissão organizadora para que vocês possam fazer perguntas e pode ser pergunta via chat, né, também perguntas através do microfone após o término das considerações do Dr. Rodrigo e da mestra Nayane. E eu vou pedir que vocês deixem os microfones desligados e a câmera também, né, e fique à vontade agora, Nayane e Rodrigo, para a condução da palestra. Então, boa noite a todos. Como eu fui eleita aqui para falar primeiro, né, os cavalheiros me deram o privilégio. Eu queria agradecer a todos pelo convite, em nome da universidade, né, na pessoa do professor Rafael. Muito obrigada, eu espero contribuir aí um pouquinho dos conhecimentos do biodireito, da biotecnologia. Eu atualmente também estou fazendo uma pós-graduação em Ética e Compliance pelo Instituto Albert Einstein, então eu acho que tem algumas coisas para a gente contribuir aqui e a gente bater um papo, né? Professor Rodrigo, um prazer te conhecer, né? Não conhecia, vou conhecê-lo hoje, espero não decepcioná-los, porque eu sei que eu estou aqui diante de grandes feras na área, né, da biologia, e a minha apresentação para vocês aqui hoje é um toque jurídico, a gente conversar um pouquinho aí sobre as questões jurídicas emblemáticas que envolve toda essa do biodireito. Então, sintam-se à vontade para a gente bater um papo, para a gente conversar, para vocês fazerem aí as interpelações. Eu começo, o professor Rodrigo quer fazer aí as vezes? Não, sim, pode começar. Pode? Com certeza, depois eu me apresento. Obrigado. Tá bom, então. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, já que a gente está nesse mundo virtual. Então, se vocês me permitem compartilhar com vocês e para a gente bater um papo, e aí, professores, me deem o ok. Vocês agora estão vendo a minha tela, né? Vocês estão vendo, né? Sim.
Só que eu não vejo vocês, então vocês vão ter que conversar comigo. Talvez eu vou olhar para o lado aqui, porque eu projetei para conversar. Então, vamos lá, né, gente? Bioética, genética e modificações em embriões. O que eu quero falar com vocês? Vejam bem, né? A utilização dessas novas tecnologias, e até a gente conversando sobre isso, porque me parece que é o tema central aí da universidade, né? São essas novas tecnologias, e aí eu queria fazer um apanhado para essas novas tecnologias reprodutivas, né? Elas sempre vão impulsionar os desdobramentos em todos os âmbitos, não é mesmo, professor Rodrigo? Nos âmbitos jurídicos, nos âmbitos éticos, moral, biológico, social, tem aí para a gente discutir aos montes, né? E aí, em todo esse contexto, em todo esse ponto de vista, principalmente ético e jurídico, eu vou apontar para vocês aqui algumas indagações a respeito da sociedade e principalmente no que tange a essa seleção de embriões nas técnicas de reprodução humana assistida. Professor Rodrigo, me lembra bem aqui, ó, veja bem, vê se eu estou errada, tá? A primeira técnica de reprodução humana assistida, né, uma das que a gente mais tivemos conhecimento, foi em 1978, com aquele caso lá da criança que nasceu no processo de fertilização in vitro, que era a união vamos falar, se tiver o povo do jurídico aí, né, que é, o que é essa fertilização in vitro, né, a união do espermatozoide com o óvulo feito em laboratório, né, então ficou conhecido como o bebê proveta, não foi isso? O bebê proveta? Sim. Então, houveram vários debates acirrados nesta época sobre a ética de criar embriões artificialmente, né? Só que, assim, professores, antes e demais, né, eu acho que eu nem falei um boa noite especial aos alunos aí, eu cometi essa gáfia, então queria dar boa noite especial aos alunos, espero que a gente possa bater um papo aí bem legal. E aí, gente, veja bem, antes da gente falar, então, sobre essa seleção de embriões, eu queria chamar a atenção de todos vocês para a gente desmistificar alguns conceitos, principalmente no que tange à reprodução humana medicamente assistida. O que vem a ser essa reprodução humana medicamente assistida? Né? São técnicas que vão favorecer a fecundação humana a partir da manipulação genética de gametas e embriões, objetivando principalmente combater a infertilidade, né, e propiciando aí o nascimento de uma nova vida humana. Vejam bem, deixa eu fazer um apontamento para vocês. Essas técnicas de reprodução humana assistida, para a gente aqui do direito, elas estão associadas a um direito constitucional do planejamento familiar, ok? Isso porque, inicialmente, a ideia dessas técnicas, né, de buscar aí uma fertilização in vitro, de buscar da engenharia genética, né, o desejo da família, ela estava muito ligada a uma forma de suplantar a infertilidade, não é verdade? Ou depois, né, casais, inclusive, pessoa homossexual, uma pessoa solteira. Então, essas técnicas, elas começaram a ganhar outras formas. E que, inclusive, principalmente a mulher que hoje, né, busca vários planejamentos, inclusive no mercado de trabalho, e vai deixando, né, a reprodução para o momento posterior. E quando a gente faz isso, né, quando tem essa mudança, a gente começa a ver que esta reprodução humana assistida, ela tem um deslocamento. Ela passa da ideia da infertilidade funcional, principalmente para a infertilidade da estrutura, mas também ela passa para garantir o quê? Né, um filho posteriormente, né, um planejamento posterior, e por aí vai. Só que, vejam bem, essas técnicas que favorecem, então, a fertilidade, elas passaram a ter um outro desdobramento. E aí eu acho que entra bem o professor Rodrigo aí e o professor Rafael, que é o desdobramento do quê, gente? Da manipulação genética, né? E aí eu quero só trazer para vocês, em todo esse cenário de reprodução humana assistida, onde que está pautada a lei? Né? Onde que nós estamos aí subsidiados?
né? Nós somos advogados e a gente tem que dar todo um suporte para vocês aí. Então, é o seguinte, todas as normas que envolvem a reprodução humana assistida, no Brasil, nós estamos, as normas mais meritórias, as normas mais específicas, elas estão condizentes com o Conselho Federal de Medicina, né? Nós temos algumas resoluções, principalmente a resolução atual, agora, de 2017, que são as normas éticas para a utilização das técnicas da reprodução humana assistida, ok? Nós temos também a Anvisa, tá? Que ela tem alguns regulamentos técnicos de funcionamentos, principalmente de BCTGs, que são os bancos. Nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior, que é, como eu disse para vocês, que fala do planejamento familiar, e uma lei federal, que é a lei da biossegurança. E essa lei da biossegurança, ela é uma ponte de retalhos, na verdade, porque ela fala de questões humanas, de transgênicos, ela fala de outras coisas, tá? Mas vejam bem, foquem aqui em mim só um detalhe. Quem for trabalhar na área, principalmente os advogados, os futuros advogados que aí estão, eu sempre costumo dizer, normas meritórias, para a gente saber o que pode e o que não pode, Conselho Federal de Medicina. São normas, inclusive, deontológicas. E aí tem toda uma discussão se aplica a todos, se não aplica, o quê. Agora, vocês vão trabalhar aí para prestar uma consultoria, para montar uma clínica de reprodução humana assistida, para montar um banco de células e tecidos, vocês vão olhar o passo a passo da Anvisa. Eu costumo dizer que a Anvisa, ela trata de normas procedimentais, tá? Inclusive os exames, quais os exames podem ser feitos, né? Nós tivemos o boom de 2016 com o exame do vírus, do Zika, lembram disso, né? Nós temos aí os regulamentos técnicos de bens e produtos importados também, a gente pega na Anvisa. Agora, principalmente, nós estamos com uma resolução sobre o Covid, né? Como operacionalizar o Covid nas clínicas de reprodução humana assistida? Como fazer isso, né? E aí, nessa situação, a gente tem alguns pontos polêmicos nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? A última resolução, ela nos traz a limitação da gestante, a idade máxima aí, até 50 anos, mas comporta exceções. Toda doação, gente, de gametas, se eu vou buscar, porque eu quero só fazer um contraponto para vocês. Essa reprodução humana assistida, essa técnica, ela tem dois vieses, ok? Ela pode ser homóloga, né, quando eu tenho o mesmo material genético do casal, né, e ela pode ser heteróloga, quando eu busco material genético de outra pessoa, tá? E aí, esse doador, ele tem que, essa doação, ela é anônima, tá? E ela é também gratuita, não tem que ter nenhum valor jurídico sobre isso, tá? E aí, um ponto bem emblemático, que a gente vai entrar bem específico no nosso aqui, é o descarte de embriões. Então, os embriões que são criopreservados, né, ou foram abandonados, eles podem ser descartados. Então, essa é uma discussão que a gente tem que trazer aqui. Ele pode ser utilizado para fins, inclusive, de pesquisa, ok? Então, esses são alguns pontos críticos e polêmicos do Conselho Federal de Medicina, a cessão temporária do útero, a reprodução assistida pós-mortem também, né, a autorização do falecido. Tem vários casos aqui no escritório que tem esse pedido de autorização de pessoas casal, né, e que, nos meus exemplos, o marido sempre falece, tá, professor Rodrigo, professor Rafael, nada contra, viu? Mas, no nosso caso aqui, a gente tem situações em que o marido faleceu, né, houve um termo de consentimento autorizando a implantação futura, e muitas vezes, às vezes até por desacordo familiar, é necessário buscar uma autorização judicial para que se tenha essa implantação desse embrião. Bom, eu só fiz aqui uma análise técnica, né, de leis, que eu sei que vocês não gostam, né, mas eu quero entrar no nosso ponto central aqui da nossa conversa, que é a questão dessa impossibilidade se a impossibilidade da reprodução biológica, ok? Ela fragiliza de forma significativa os indivíduos envolvidos na situação. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, tá?
As técnicas hoje de reprodução humana assistida, ela responde a um desejo de filhos, da família, não é mesmo? De toda uma comunidade, né? Legitimando, principalmente, às vezes, o desejo de uma mulher. Agora, a pergunta que eu acho que começa os pontos polêmicos é o seguinte: o emprego dessas técnicas, tá? Na existência inquietante de encomendar material genético germinativo, de encomendar embriões geneticamente manipulados com traços específicos. Nós podemos fazer isso? E aí, professor Rodrigo, professor Rafael, nós podemos ter embriões geneticamente manipulados com traços genéticos específicos? E a turma que está aí, o que vocês acham? Podemos mudar aí? Pode falar? Claro, bom, quero problematizar. A partir de 2012, o mundo mudou, né? Depois eu vou mostrar para vocês isso, né? Surgiu aí uma nova... CRISPR. Isso, é o famoso CRISPR que revolucionou o mundo, né? E nós tivemos alguns aí que são pesquisadores, mas que passaram um pouquinho da linha, né? Depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas que, geralmente, esses pesquisadores, né, para eles poderem ficar na história, muitas vezes eles passam por cima da linha, né? Eles ultrapassam aí vamos dizer, esse momento aí do tempo, porque uma hora iria acontecer, com certeza. A gente está trabalhando para ter tecnologia. Isso aí não... A gente já faz mudança genética há muito tempo. Depois eu vou mostrar para vocês isso. Então, exatamente. Agora tem a questão se pode ou não. Na verdade, não pode, né? Mas, entretanto, todavia, existem coisas que são países diferentes, existe um processo entre pesquisadores de não ultrapassar isso, mas a gente sabe que o pesquisador, geralmente, né, ele acaba excedendo um pouco para poder conseguir, né, um lugar ao sol aí, vamos dizer assim. Professor Rodrigo, quando a gente fala de manipulação genética, né, ela tem os limites. Eu acho que é justamente o tema nosso hoje aqui, são esses limites. Quais é o limite dessa manipulação genética? Até onde a gente pode ir, né? E aí, nessa esteira, eu sou assim, adoro ler, vou pesquisando, enfim, eu acho que vocês conhecem, professor Rodrigo e Rafael, tem um livro excelente, eu quero já deixar aqui indicado para a turma, esse aqui, ó. Conhece, professor Rodrigo, professor Rafael? Então, eu vou mandar para vocês de presente, viu, professor Rafael? Vou deixar aí na universidade para vocês de presente, eu quero que vocês leiam aí, depois vocês comentem, tá? É do Michael J. Sandel, tá? Ele fala sobre contra a perfeição, a ética da era da engenharia genética, tá? E aí ele traz, só para aguçar a curiosidade de vocês, no início do livro, ele traz 2 temas interessantíssimos, tá? Ele traz 2 casos emblemáticos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro caso é o seguinte, professor Rodrigo, o que você acha nesse primeiro caso? É um caso de homossexuais, tá? Um casal homossexual surdo, ok? E que eles buscam um material genético, uma doadora de um material genético que também seja surda. Também seja o quê? Surda. É um casal surdo que eles buscam uma doadora, né? Também que seja surda. Tá? Sim, até porque eles têm maior facilidade de lidar com pessoas surdas, eles vão se entender melhor, entendeu? Sim, então eu vou te fazer um questionamento, professor Rodrigo, o seguinte, com a mesma deficiência, não é mesmo? Então eles buscam aí a mesma deficiência. A pergunta que eu faço para vocês, professor Rodrigo, Rafael, para os demais que estão aqui, é o seguinte, é errado ter um filho surdo de propósito? Se sim, se é errado, a surdez, o que é errado, então, gente? É a surdez ou o propósito? Suponhamos que, a título de argumentação, então, essa surdez, ela não seja uma deficiência, e sim um traço, como o professor Rodrigo falou, de identidade. E aí, haveria algo de errado, então, na ideia dos pais escolherem o tipo de filho que desejam ter? O que vocês acham? Então, pera lá, antes de vocês me responderem, segura aí, professor Rodrigo. Olha só,
Em contrapartida, o mesmo livro, ele traz uma ideia muito interessante, um paralelo, que é o seguinte, é um casal infértil, tá? E eles estão à procura de uma doadora de óvulo, mas assim, não é qualquer doadora, não. Eles querem uma doadora com algumas características fenótipas, né? Pessoal do direito, características fenótipas, tá? Branquinho, né? Não é assim, professor Rodrigo? Professor Rafael, sim, né? E genótipas, né? Que aí está ligado ao gene, ao do traço genético familiar. Então, professores, o que eles fizeram aqui nesse casal, esse segundo case? Eles quiseram uma doadora que ela tivesse 1,80 m, tá? Ela fosse atlética, e que ela não tivesse nenhum histórico familiar, de nenhuma doença familiar. Nesse caso, também, eles queriam que tivesse um QI elevado de inteligência, tá? E aí, gente, vocês entenderam? No primeiro caso, eu estou trazendo uma questão de uma surdez. No segundo caso, eu estou trazendo uma ideia de se criar uma criança que tenha, né, toda uma predestinação a um porte atlético, seja perfeito, enfim. E aí? Nesse caso, vocês vão me questionar a inteligência, o porte atlético, e ainda que nenhum prejuízo esteja envolvido, não existe algo, então, inquietante, gente, o fato de encomendar uma criança, né, de encomendar um material genético com traços específicos? Pergunto a vocês, então, as duas tentativas, seja em uma ou em outro caso, elas estariam envolvidas no que a gente chama de uma loteria genética? Qual que é a ética desse melhoramento? Eu posso fazer? Até onde estão os nossos limites? Olha, eu acho que a nossa discussão hoje, ela vai deixar mais inquietudes do que respostas. Sim. Eu tenho várias situações aqui que eu não tenho respostas para vocês. Eu tenho aqui inquietudes, tá? O que eu posso trazer para vocês no direito é o seguinte: a ética do melhoramento genético, ela está envolvida em dois campos, aqui para a gente do direito, tá? Ela está envolvida, né, tanto na seleção negativa, quanto na seleção positiva de embriões, ok? A seleção negativa, ela refere-se à seleção terapêutica. É aquela que busca evitar características indesejáveis, como doenças ou deficiências genéticas, que tem aí, então, gente, o propósito de um funcionamento saudável do organismo, ok? Já a seleção positiva de embriões, ela busca o melhoramento genético. Ela busca características desejáveis, características cuja ausência, ela não constituiria uma doença, mas sim um indivíduo com alto padrão estatístico, né, com uma norma acima da população, com atributos acima de inteligência, de atletismo, né, a possibilidade, inclusive, da escolha da cor dos olhos, da cor do cabelo, da altura, ok? Então, veja bem, só para a gente concluir esse primeiro momento aqui, quando a gente fala, então, de uma construção de uma criança surda ou de um porte atlético, talvez nós estamos falando aí na eugenia, ok? E que nos leva, inclusive, aí não sei se o professor Rodrigo ou o professor Rafael vão talvez brigar comigo, mas eu acho que nos leva, se essa eugenia ela for sem limites, ela pode nos levar, inclusive, a uma guerra mundial, aquela ideia da Segunda Guerra Mundial, a ideia de apurar a raça. Com certeza. Nós não vamos simplesmente, né, colecionar pessoas até o momento que vai ter somente uma pessoa, ou seja, um estilo homem e um estilo mulher, se é que a gente vai poder dizer até ser mulher dessa forma, entendeu? Na verdade, é a questão do Hitler mesmo, que às vezes a gente tem até medo de falar, né? Mas é isso que é o grande problema nessa situação, entendeu? Até onde eu posso ir? Porque o que ele tentou foi isso, né? O que ele queria, os anseios dele era esse, e ele conseguiu dobrar, manipular diversas pessoas com muitas inteligências, né? Estamos falando de um país como a Alemanha, né, onde talvez um dos maiores polos tecnológicos do mundo está na Alemanha, né? Ele é austríaco, né? Então a gente consegue ver que tinha algumas coisas nesse sentido. Ele só não tinha noção que geneticamente ele conseguiria fazer isso, né? Tanto é que os atletas dele,
né, os atletas alemães, eles faziam uso de modificações, né, eles aplicavam hemácia, né, sangue, no corpo, para poder o quê? Ter maior resistência, ter maior oxigenação e conseguir os resultados, né. Ele tinha medo, anseio dos negros conseguirem medalhas, né, e ele não conseguia com os atletas perfeitos que ele, né, dizia, vamos dizer assim. É a manipulação genética, né, e que a gente tem aí o CRISPR, mas aí como o professor Rodrigo vai falar, eu nem vou, o Cas9, nem vou usar falar, né, vamos conversar sobre isso, até onde tem essa licitude, até onde é benéfico ou não, né, professor? Vamos entender isso aí, vou deixar para você então, tá? Okay. Isso porque, olha só, professor Rodrigo, deixa eu só trazer uma coisa, eu quero chamar a atenção de vocês aí, tá? A manipulação genética embrionária, que não tem uma finalidade, razões preventivas, diagnósticas e terapêuticas, ou seja, aquelas manipulações genéticas que têm essa finalidade de criar o ser humano perfeito, e aí a gente vai discutir o que seria essa perfeição, por isso que eu acho que vale a pena vocês lerem o livro do Michael Sandel, tá? É crime, ok? E aí eu até trouxe aí, provando para vocês onde que está a lei que fala sobre isso, que é a lei da biossegurança, no artigo 25, que diz, vejam bem, praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto ou embrião humano é uma pena de reclusão, cadeia de 1 a 4 anos. Ok, gente? Ok, professores? Tranquilo? Pois é, então quando a gente fala, tá, nessa seleção de embriões, e aí a gente volta à ideia da reprodução humana assistida, a gente tem que, eu acho que o primeiro passo é o aconselhamento genético, não é isso? E esse aconselhamento genético, ele é um processo de comunicação que ele vai lidar aí com todos esses problemas humanos associados à ocorrência, os riscos. Então, é traçar para a família, eu gosto muito de usar a expressão utentante, né, para traçar, para saber quais são os riscos, né? E esse aconselhamento genético, ele se divide, ele está aí dentro do diagnóstico genético, como um braço, tá? Em 3 etapas. Vejam bem, a etapa do pré-conceptivo, do pré-implantatório, e aí eu acho que o nosso problema, ele está exatamente nessa seleção do pré-implantatório, né? Principalmente dentro das clínicas, eu advogo para algumas clínicas de reprodução humana assistida, então, não é nível, aqui, o professor Rodrigo, eu nem estou falando mais ao nível de CRISP, que é essa criação anterior, esse melhoramento anterior, mas eu já falo mais na questão da seleção dentro da clínica. Quando um casal ali, ele tem 6, 8, e a gente precisa de escolher os melhores para serem implantados, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Eu acho que é muito interessante a gente também pensar nisso, né? Não, nem a nível de pesquisa, mas aqui dentro mesmo. Acho que é um campo muito produtivo, de muito trabalho para quem quer iniciar, seja na área da biologia, seja na área da embriologia, seja na área da medicina, seja na área, inclusive, do direito. Né, advogados que entendam um pouco sobre isso, que sejam, né, que entendam os conceitos, até para auxiliar o que pode, o que não pode, quais são as responsabilizações. Hoje a gente tem várias discussões de responsabilizações, inclusive utilizando a engenharia, a inteligência artificial, né, até onde um diagnóstico de inteligência artificial pode ser utilizado, pode ser comparado, enfim, tá? Só que antes de entrar sobre isso, eu até esqueci, professor Rodrigo, que quando você diz aí, né, dos países da Europa, quando a gente fala sobre a reprodução humana assistida, vocês podem anotar aí que tem um convênio europeu sobre direitos humanos e biomedicina, lá tem um artigo 13, muito legal esse artigo 13, que ele dispõe, ele afirma que somente poderá ser procedido as intervenções que tenham por objetivo modificar o genoma humano, né, por razões preventivas. Então, lá já diz isso, diagnósticas, terapêuticas, tá? Então, eles já faz toda essa resolução, esse convênio europeu, ele trata toda essa proibição de terapia gênica em células germinativas, né, em razão aí dos riscos para as gerações futuras, ok? Então, vamos voltar aqui no nosso quadro aqui para trazer para vocês em que esse diagnóstico genético, então,
aí eu acho que a gente chega no ponto central da nossa apresentação. O pré-conceptivo, então, é aquela investigação que ela vai ocorrer antes da concepção, com o objetivo de detectar aí possíveis doenças ou deficiências genéticas, hereditárias, né, cromossômicas, que podem ser passadas, inclusive, aos descendentes. Então, quando realizado, gente, antes dessa fusão do gameta masculino com o feminino, né, que a gente tem tanto in vitro quanto in vivo, né, ela objetiva, então, analisar a transmissão dessas enfermidades genéticas à descendência. E esse pré-conceptivo, ele é muito utilizado e ele é sugerido para aquelas pessoas que têm uma idade reprodutiva materna elevada, ok? Quando há casos de consanguinidade, quando há casos de teste do portador, quando há casos de história familiar de doenças genéticas e de infertilidade. Então, ele permite o que a gente chama do planejamento familiar. Agora, vejam bem, o nosso caso aqui, ele foca muito nesse pré-implantatório. O pré-natal, né, eu vou focar nesse do meio aqui, mas o pré-natal, ele é realizado já quando há a transferência embrionária por útero materno, que a gente fala quando ele é realizado no nascituro. A gente, inclusive, tem técnicas aí da aminocentese, né, para descobrir se há alguma síndrome. O professor Rafael balançou a cabeça aí, sabe o quanto é perigoso essa técnica, né, professor Rafael? E enquanto ela tem avanços, tiveram avanços significativos dela, mas o quanto há na legislação erros médicos que envolve, inclusive, cegueira de crianças, outras deformidades, por causa que quando se aplica a agulha, né, é uma agulha, vamos falar assim, de uma maneira bem simplória, no útero ali, e se não tem toda uma questão amparada, inclusive, de imagem, ele pode gerar, ele é perigoso, então ele não é recomendado para qualquer pessoa, é só quando há casos que realmente tenham alguma possibilidade, né, e alguma necessidade de descoberta de alguma deficiência, alguma deformidade, não é isso, professor Rafael? Vi que o professor balançou a cabeça aí, tô certa? Pessoal, é o seguinte, olha só, quando a gente fala desse diagnóstico genético, então, pré-implantação do embrião, que é aquele do meio, tá? Que eu quero focar nele aqui, nosso aqui, que ele é muito utilizado nas clínicas de reprodução humana assistida. Ele é um teste, tá, gente? Preditivo, ok? Esse teste preditivo para a detecção de alguma anomalia grave dos embriões gerados por técnicas aí da reprodução in vitro, como eu falei, tá? É uma metodologia de diagnóstico precoce por meio de obtenção de informações genéticas sobre o embrião antes da implantação. Essa técnica, então, ela vai traçar todo o perfil genético e aí vai permitir escolher quais os embriões. Então, de 8 embriões, eu tenho lá 6 embriões que eu posso escolher. Veja bem, professor Rafael, vê se eu estou certa, tá? Essa técnica, esse processo, ele constitui 2 técnicas, tá? O diagnóstico de patologias cromossômicas, ok? E a detecção de patologias gênicas. Então, nesse período, fazem esses dois diagnósticos para aferir qual seria o melhor embrião a ser implantado, né? Para eliminar qualquer patologia, para eliminar qualquer possibilidade de doença, ok? E aí eu começo uma outra discussão com vocês, tá? Eu posso dispor, então, livremente dessa seleção de embriões? E eu queria perguntar para vocês, chega na clínica lá, vocês estão trabalhando, a turma que está aí, os alunos que estão nos ouvindo, né? Chega na clínica de vocês um casal, eles fazem uma reprodução in vitro, eles depois resolvem fazer a implantação desses embriões, mas eles dizem assim, professor Rodrigo, professor Rafael e demais, eu não quero o melhor embrião, eu quero justamente aquele que há uma possibilidade de uma síndrome. E aí? Qual atitude vocês tomariam? É possível? E aí? O que vocês acham? E aí, professor Rodrigo? Acredito que sim, né? Claro,
né? Porque toda manipulação genética, quanto à simples seleção de embriões, o descartes, né, tudo isso ele tem que estar precedido aí de uma autorização, né, da família, de uma autorização daqueles que queiram. Então, gente, essa seleção de embriões, como eu trouxe para vocês aí, ela é possível, tá? No Brasil, essa seleção de embriões, ela é feita, ela está tutelada aí pela Resolução 2168 de 2017, que ela deixa muito claro que ela somente pode ser feita para a seleção terapêutica, né? E os que não são selecionados podem ser doados para pesquisa ou descartados conforme decisão do paciente, né? Eu gosto muito, como eu já disse, de usar a expressão aí, tentante, tá? O professor Rodrigo, tem um projeto de lei, tá? Um projeto de lei, tudo que envolve embrião, gente, tem infinitos projetos de lei, até no início do material, depois eu posso deixar o material aí com vocês, tem vários projetos de lei. Para definir o que é esse embrião, vocês viram que eu nem entrei nesse mérito aqui hoje, né? Então, tem um projeto de lei 1184, quem estiver estudando aí, 1184 de 2013, que ele diz que a pré-seleção sexual do embrião será permitida em situações clínicas que apresentam riscos genéticos de doenças selecionadas ao sexo, ok? Já finalizando, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vocês que estão aí, a turma aí da biologia, né, a turma aí da medicina, a turma da não sei quem mais que tem aí, quem mais que tem, professor Rafael? Biologia, jurídica. Tem biologia, enfermagem, medicina veterinária, arquitetura, ótimo. Engenharias, então, deixa eu ver qual mais. Nutrição. Olha que interessante, a arquitetura aí de cabeça no estudo da Anvisa, das resoluções, a gente precisa muito de arquitetos que entendam essa resolução para quando se cria uma clínica de reprodução humana assistida, quando se tem o BCTG. Olha que interessante, que campo que pode abrir, e que às vezes a gente fecha os olhos e não pensa que pode ter isso, né? Aonde pode estar. Gente, é muito interessante. O pessoal da enfermagem, todo o amparo, inclusive, nessas reproduções humanas, a gente tem que ter, né, toda uma decisão colegiada. Agora, eu quero só chamar a atenção de todos vocês que estão aí, que a liberdade do embriologista, tá, para ele fazer a coleta do material genético, para ele fazer todo esse procedimento de fecundação, de seleção, ele tem que estar sustentado em 2 pilares, tá? Primeiro, nos limites do consentimento do sujeito, ou seja, o que a família deseja, o que aquela pessoa deseja, tá? E também não é só o que ela deseja, é dentro das autorizações legais. Eu acho que é o que o professor Rodrigo vai trazer para a gente aí. Até onde eu posso ir com isso? Até onde é legal? Até onde eu não vou responder uma questão ética? Seja no meu conselho de classe. Olha, eu não trouxe para vocês aqui, porque isso é muito específico, mas há, inclusive em Minas Gerais, ação civil pública, ação penal, envolvendo clínicas de reprodução humana assistida, tá? Por excederem os limites, fiquem espertos com isso, por excederem os limites de atuação, tá? E prestem atenção, aí, principalmente, turma da enfermagem, turma da biologia, turma aí da genética, e o pessoal do direito para ajudar. Todas essas intervenções genéticas, elas têm que estar calçadas em termos expressos, livres e esclarecidos. Pessoal, o que eu vejo de clínica com termo de consentimento padrão, o verdadeiro xizinho, aqueles termos enormes que ninguém entende nada, tá? Então, prestem atenção com isso. Os termos genéticos, os termos de consentimento, que é livre e esclarecidos, ele não resguarda só o tentante, ele resguarda a gente profissional, vocês profissionais também, tá? Então, é importante vocês terem esses termos bem estruturados, ter tudo isso aí bem elaborado. É tá?
como se fosse um TCLE mesmo, dos projetos de pesquisa, né? O TCLE, né, as pessoas às vezes têm medo de mandar um projeto de pesquisa para o comitê de ética e tudo mais, mas, na verdade, a gente está resguardando o pesquisador, né? Não é somente o voluntário. O pesquisador, ele tendo um projeto aprovado pelo comitê de ética, querendo ou não, o comitê de ética ele é coparticipante, né? Porque ele endossou vamos dizer, as autorizações e as solicitações do pesquisador. Então, nós aceitamos ou não que ele faça tal medida. Então, querendo ou não, é uma forma de poder proteger o pesquisador, que no caso aqui desse TCLE, né, dos trabalhadores dessa área, nada mais é do que endossar que ele possa trabalhar em cima disso. Né? Exatamente. E aí, numa eventual ação de uma família, porque, veja bem, o que o professor Rodrigo está dizendo, eu trouxe, professor Rodrigo, toda essa seleção de embrião já numa questão familiar, já no emprego da reprodução humana assistida, do planejamento familiar. Mas não quer dizer que... Lembra que eu disse para vocês que é permitido a seleção de embriões para fins da saúde, vamos falar assim, e também para fins que a gente fala terapêuticos, né? Mas também para fins de pesquisa. E aí que entra essa situação, né, professor Rodrigo? Qual que é o limite? E aí o limite tá lá, ó, nesses termos que eles estão, ó, aprovados. Né? Então, é uma forma até de que haja o avanço genético, que haja um avanço na medicina, mas que vocês, enquanto profissionais, estão também pautados na licitude do trabalho de vocês. Isso é importante, muito importante. Né? Pois bem, então, vamos mais um pouquinho para finalizar? E aí, olha que interessante, trouxe aí, ó. Quando a gente fala nessa escolha do embrião lá na clínica de reprodução, então vocês entenderam, né? No primeiro momento, para casais inférteis, depois eu vou buscar embriões, eu vou buscar material genético, a gente tem vários casos aí de artistas que buscam, né, esses doadores fora do país, etc e tal. Depois, um dia, a gente pode voltar para a gente conversar sobre essas questões dessas importações de material genético, inclusive é meu tema de pesquisa, e a gente fala sobre isso depois, fico aqui para um convite. E a gente tem que também dizer que lá na clínica, dentro da clínica de reprodução humana assistida, quando um casal, então, ele tem lá 9 doadores, né? Eu disse para vocês que haviam 2 técnicas, lembram das 2 técnicas que eu disse para vocês? Mas hoje, então, a gente também tem a aplicação da inteligência artificial para selecionar esse embrião, com maior chance de gravidez, né? Com maior chance de que não haja nenhum problema genético, né? Então, eu trouxe já um caso para vocês aí bem recente, de 2019, né, com essa seleção positiva, com essa seleção negativa, que eu digo, vocês entenderam o negativo, né? O negativo em termos, assim, contraditórios, é positivo no sentido que é uma seleção para o melhoramento no sentido da saúde, né? E não no sentido da perfeição humana, ok? Tá bom? Então, já trouxe para vocês aí esse caso da inteligência artificial já sendo amplamente divulgada, e aí começa a ter outros desdobramentos no que tange a responsabilidade civil. E se por acaso essa codificação der errado, de quem que vai ser a responsabilidade? Da clínica? Do robô? Do embriologista que acabou aceitando aquele diagnóstico? De quem que é a responsabilidade? Existe responsabilidade civil de robô? A turma aí do direito, existe responsabilidade civil de robô? Como é que nós estamos preparados para isso? Né? E, em contrapartida, se o embriologista, nesse diagnóstico feito pela inteligência artificial, se o embriologista, ele ignorar, ele falar assim, não, eu acho que está errado, eu vou escolher outro embrião. E aí a gente tem outros problemas com aquele embrião. E aí, de quem que é a responsabilidade? Ele assume por não responder, por não fazer o que a inteligência artificial, um robô, disse que seria o mais correto? E aí? E se ele escolhe o que o robô disse e der errado? De quem é a responsabilidade? Então, mais questionamento para a gente aí, tá? Mais questionamentos para a gente pensar sobre isso. E aí é o seguinte, gente, eu finalizo aqui,
né, são apenas conjecturas, são apenas breves relatos, né, breves questionamentos, breves inquietudes, né? E aí eu começo a dizer para vocês o seguinte, por meio da seleção de embriões, o homem, ele estaria brincando de ser Deus? Quando a gente busca aquele embrião perfeito, né? Um embrião in vivo, né, um embrião no corpo da mulher, é igual um embrião in vitro, um embrião que está na placa Petri lá? E aí? O fim do acaso genético, ele iria realmente garantir que os pais tenham filhos que sempre sonharam? Outros questionamentos que eu quero deixar para vocês aí. O melhoramento genético, ele não acarretaria aí a perda da variabilidade genética? A seleção de características, ela respeita o princípio da igualdade? Qual que é o nível, gente, de cada característica humana que maximiza aí o bem-estar coletivo? Não se faz por amor incondicional dos pais aceitar os filhos como eles são? E aí, o que vocês acham? Até que ponto a gente pode mudar tudo isso? Até que ponto a gente não estaria aí brincando de ser deuses? Então, alguns defensores aí desse cuidado da engenharia genética, desse cuidado da seleção de embriões. Vejam bem, eu não sou contra a seleção de embriões, não, tá? Eu acho que ela é necessária, principalmente naqueles casos em que é permitido por lei. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é a seleção de embriões para fins de eugenia, para fins de apurar uma raça, para fins de criar filhos perfeitos. E o que aí a gente começa a ter toda uma discussão do que seria filhos perfeitos. Até onde está a perfeição? Ok? E aí que envolve umas questões que vão desde a área jurídica, da área ética, da esfera moral, e a gente ficaria a noite inteira aqui falando sobre isso, né? O fato é que são apenas questionamentos sem respostas, a cada dia a gente estuda mais, a cada dia a gente fica sem resposta, né? A gente fica na inquietude. Eu tenho aqui vários livros, eu fico me debruçando aqui sobre as normas do direito brasileiro, buscando normas da União Europeia, para a gente tentar entender um pouco melhor, para a gente entender, porque assim, ao mesmo tempo que a gente precisa avançar com pesquisas, a gente também precisa trazer soluções para o que acontece nos dias atuais, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, não tem norma, tá? Mas você é advogado, chega lá uma clínica e você tem que resolver o problema, e aí? Não adianta você virar para o juiz, não tem norma, né? Então, nós temos que ajudar. Então, por isso que eu disse para vocês e volto a dizer, é importante o termo de consentimento livre e informado. Muitas vezes ele vai resguardar e ele vai tutelar todas essas situações. E aí, meu povo, como vocês estão aí em Sete Lagoas, né? Ou pelo menos gostariam de estar, né, professor Rafael? Eu gostaria de estar em Sete Lagoas com vocês, né, fisicamente. E quando eu lembro de Sete Lagoas, professor Rafael, eu lembro de Cordisburgos, não é isso? Cordisburgos está pertinho, não está? Mais ou menos, está pertinho, né? Eu ia morar em Cordisburgos. E aí eu conheci a casa, sabe de quem, professor Rafael? Guimarães Rosa. Não é isso? Estou certa? Sim. E sabe quem era Guimarães Rosa? Vocês sabem quem era Guimarães Rosa, além de um grande escritor, etc e tal? Sabiam que Guimarães tentou fazer medicina? Não sabiam, não? Pesquisei, né? E aí eu quero deixar duas frases deles para vocês, que está aqui, ó, coladinho com o nosso tema, né? A gente vai aqui da biologia, da biogenética, do direito para a literatura. Olha aqui, olha o que ele disse para a gente. O que o homem é, depois de tudo, a soma das vezes em que pôde dominar a si mesmo e a natureza. Será que a seleção genética a gente não está tentando dominar a natureza? Né? E aí eu termino com um clássico em homenagem a vocês, em agradecimento à universidade, aí em Sete Lagoas, aos professores, aos alunos, a toda a direção. Espero que, quem sabe, um dia não estar aí realmente, presencialmente com vocês, né? E termino aí com um clássico de Grande Sertão Veredas, que também tem a ver com o nosso tema, que ele diz assim, olha, o mais importante e bonito no mundo é isso. As pessoas não estão sempre iguais.
nós não somos iguais, né, gente? Ainda que não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. É isso aí. Um grande abraço para vocês, eu agradeço, espero ter contribuído e estou ansiosa aí para ouvir o professor Rodrigo. Parabéns. Ótimo. Vou tirar aqui, né, descompartilhar com vocês. Peraí, pronto. Rodrigo, fica à vontade. Ok. Vou procurar aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide? Estão conseguindo ver o slide? Sim. Ok, então. Estamos. Bom, gente, primeiramente agradecer, né, o convite, poder participar desse evento, depois de uma explanação tão linda, tão bonita aí do pessoal do direito, né? Vou tentar falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre a questão de tecnologia, né? Eu sei que a gente quer falar um pouquinho sobre a questão humana e etc., mas eu acho que eu trouxe uma parte um pouquinho mais diferente, até para ter esse contraste mesmo, porque eu imaginava que o pessoal do direito ia falar um pouquinho sobre questões de leis e tudo mais, e eu vou falar um pouquinho sobre o que existe, né? O que a gente pode fazer, né? Com essa tecnologia que está aí. Não tem jeito de correr dela, não. Isso aí eu garanto para vocês. Vocês não vão conseguir sair dela, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, né, gente, eu passo muitas das minhas noites e finais de semana de plantão dentro de um CTI pediátrico, né? Então eu estou lá dentro de um CTI, um dos locais mais tristes e ao mesmo tempo mais belos, né? Que a gente vê muito choro verdadeiro, né? Muita reza verdadeira e muita coisa também triste, né? E principalmente com crianças, que é o que a gente nunca quer ver, uma criança com algum problema, né, sério, entubada. Nós estamos vivendo esse momento aí crítico, né, que a nossa ideia seria o quê? Fazer um encontro presencial seria bem mais interessante, não é isso, professora? Concorda? Com toda certeza, mas é bom que fica o gostinho da gente voltar. A gente deixa o gostinho aí para eles convidarem a gente depois. Com certeza, aí a gente vai poder trocar mais figurinha. Bom, e aí eu deixo algumas coisas também para vocês, né? O que você faria para salvar uma vida, tá? Vou contar uma historinha aqui rapidinho. Sábado, por exemplo, a gente perdeu uma criança. A criança não tinha 1 ano de idade, tá? Não tinha 1 ano. Ela tinha um problema sério genético, né? Que talvez, ou quase certeza, se a gente tivesse usado talvez o CRISP, né? Agora vocês vão entender o que é isso, poderia ter alguma resposta diferente. Não estou falando que sou a favor ou contra, ainda não, a gente não consegue ainda inferir sobre isso, tá? Mas o que a gente poderia fazer para conseguir a cura, né? Sendo que, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu tenho um menino dentro do CTI que ele tem mais de 1 ano, ele está com 1 ano e 4 meses de idade. Ele nunca foi para casa. Ele tem uma doença genética. Ele ele é anão, né? E ele tem uma displasia tanatofórica, que a gente chama de displasia letal. Ou seja, hoje ele usa uma TQT, que é uma traqueostomia, é um buraco aqui nessa região do pescoço, né? Que você já deve ter visto alguém utilizando, infelizmente, né? E ele utiliza o respirador o tempo todo. Ele só fica deitado, né? Então eu estou trazendo um lado aí complexo da doença, certo? Outra coisa que existe, gente, para ganhar um campeonato, né? Vou contar para vocês o que já aconteceu de doping, por exemplo, que não tem a ver com a questão genética, mas já existiu. Mulheres ficavam grávidas, disputavam aquelas ginásticas artísticas, né? Quando a mulher fica grávida, ela tem uma maior elasticidade no início, né? Principalmente no início, que ela consegue ter mais movimentos. E aí depois, o que ela fazia? Ela retirava o bebê, tá? Então, eu estou falando um pouquinho sobre países ou pessoas que fariam de tudo para conseguir um campeonato, algum resultado, principalmente, gente, por quê? Porque existe um gene, né, já foi feito isso, já foi descoberto, ele é o CTN3, né, que, por exemplo, as pessoas que têm, né, esse gene aí, vamos dizer, apurado, elas têm uma maior facilidade de, por exemplo, fazer corridas de longa distância, ou seja, de serem grandes atletas, tá?
Então, o que acontece? Com essa CRISP, né, eu consigo o quê? Modificar e fazer com que o meu garoto, com a minha criança, com o meu bebê, ele possa ter maior chance de ser um atleta, tá? Para nós brasileiros, talvez a gente não tenha tanto interesse nessa parte, mas os americanos, né, australianos, né, eles têm muito interesse nessa parte. Para que seus filhos tenham prosperidade financeira, né, vamos falar um pouquinho sobre inteligência. Já tem como várias áreas poder trabalhar, né, no gene, e dessa forma eu ter resultados com QI mais alto. O problema é o seguinte, tem várias pessoas que têm um QI muito alto e elas não conseguem ter a questão da socialização, né? Então é aquela questão, vou para frente, vou para trás, né? E também a questão, né, da busca pela beleza, isso aí a professora já falou um pouquinho, né? Vamos lá então. Então, só para vocês entenderem, nós fazemos modificação genética há muitos anos, né? Nós fazemos em plantas, escolhendo e melhorando elas. Isso aí é o que mais acontece, né? Em animais, através da domesticação, devido à necessidade do ser humano. Vou dar um exemplo clássico. Existe um animal, um cachorro, o pessoal da veterinária aí sabe, né? O bulldog, que ele, ultimamente, ele só consegue ter filhos se fizer uma cesárea, né? Então, o parto normal, devido às modificações ali dos animais, ele já não é mais normal para esse tipo de animal, né? Então, nós temos os seres híbridos, que nada mais é do que um animal X com um animal Y, chegou e teve um animal Z, né? Então, já, de alguma forma, já modificando o genoma. Só deixar bem claro uma coisa para vocês. Quando eu modifico o genoma de um feto, eu estou modificando tudo o que vem depois dele. Se eu modifico de uma pessoa, um adulto, aí eu já não consigo modificar do que vem depois dele. Entendeu? Então, o grande problema é esse. Se eu modifico o genoma de um feto, né, de um embrião, o que está acontecendo? Eu estou transformando todas as pessoas, todos os seres vivos depois dele, eles vão ter essa modificação, tá? Então, na década de 70, né, já se faz o uso da genética no uso dos melhores alimentos. A década de 80 foi revolucionária, né, quando começaram a identificar esses genes específicos, né? Foi o grande boom da genética, onde o pessoal começou o quê? A analisar o que pode ser feito, o que tem, né, como se fosse mapeando, literalmente, né? Então, um pedaço de DNA de um ser vivo e coloca em outro. Um animal para outro. E aí eu entro naquela, né? Milho e soja hoje em dia no Brasil, talvez quiçá no mundo, são extremamente geneticamente modificados, né? Então, nos últimos anos, pegar um embrião e editar as informações é extremamente fácil. Ah, professor, mas você está me falando que é uma coisa tranquila? Sim, para as pessoas que trabalham nessa área, é extremamente fácil, né? E daqui a um tempo, a gente fala que é igual tecnologia. Tecnologia, ela é coisa de outro mundo durante 20 anos. Né? Daqui 20 anos, CRISP vai cair por moda, né? E eles vão descobrir um novo mecanismo que possa ter uma melhor aceitativa aí. Porque depois a gente vai falar os lados positivos e os lados negativos do CRISP, tá? E aí, né, a gente tem que pensar se a gente está preparado para essa mudança, ok? Tirei isso aqui hoje, né? Eu estava dando uma olhada sobre o que estava acontecendo, não sei se é verdade, se é mentira, tirei do Estadão. Aí estava lá. Covid-19 reativa vírus ancestral no genoma e leva a casos mais graves da doença, diz Fiocruz. Vocês têm noção do que isso pode representar? O que isso pode trazer para nós? Essa informação é de hoje, tá? Modifiquei hoje, coloquei esse slide aí com pressa, que eu falei, não tem como eu não falar sobre isso. Então, quer dizer o quê? Que pessoas que ficam mais graves com Covid, pode ser que elas tinham um vírus, né? Elas tinham uma modificação no genoma que fizeram com que elas não progredissem bem com os medicamentos utilizados. Então, aí nós chegamos, e isso, se a gente descobrir que isso é verdade, né? Se o pessoal do Fiocruz chegar ao ponto X da questão, a gente ganha muito. Porque é simples. Olha lá. Vamos pensar. Vamos dizer que o Covid fique mais não sei quantos anos. Tomara que não, tá, gente? Vamos rezar para não. Tá? Mas vamos dizer que ele fique mais um tempo.
Concorda comigo que se eu puder ir lá e fazer uma modificação no genoma da maioria das pessoas que tiverem, né, esse vírus ancestral aí, que leva a problemas mais deletérios da doença, não é melhor a gente tirar essa parte do genoma? O que vocês acham? Olha que dificuldade, nós não estamos falando nem do embrião agora, nós estamos falando de ser vivo, adulto, jovem, seja idoso. Então, olha a nova possibilidade aí, né? Então, na hora que eu vi essa reportagem, eu falei assim, eu preciso estudar sobre isso aqui para poder entender e trazer para o pessoal, porque isso é novo. Então, quer dizer que o que eu vou mostrar para vocês agora nos próximos slides, eu poderia ajudar até na questão do Covid, né? Que é o nosso maior problema atual e mundial. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? Como é que está a nossa cultura, né? Como é que está... Será que trabalhar com genética, com genoma, de um país para outro, olha para vocês verem isso aqui, para mim é assustador a gente ver, né? O ser humano, através da sua cultura, né? A gente tem que respeitar e tudo mais, né? Fazer o uso de fezes para poder tratar o Covid, né? Através de rituais religiosos. Será que os países, nós não vamos ter uma diferença muito grande de países, né? Será que o fator financeiro, através dessas técnicas, ele vai apresentar diferenças maiores ainda entre os países, né? E quando eu vejo uma coisa, eu até pus uma setinha lá, 2021, né? Não estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando desse ano, né? Pessoas que acreditam dessa forma, que a gente não pode, né, inferir se está certo ou está errado, porque é a cultura deles, é questões religiosas, mas que eles acreditam dessa forma, né? Então, é só para a gente pensar um pouquinho. Para mim, essa reportagem é uma das mais interessantes, uma das últimas mais interessantes que nós tivemos sobre a questão do Covid, né? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, né? A década de 60, né? Começou a ser estudado o DNA, a organização do genoma e as enzimas que poderiam quebrar e sequenciar, né? E aí começaram a pensar em isolar esses genes, né? Então, peraí, é como se fosse o cérebro. Vamos pensar que tem o pessoal aí da enfermagem, tem o pessoal da área da saúde, né? Cada área do cérebro tem uma função. E o que eu vou fazer com o DNA, né? Vou sequenciar, vou saber o que cada partezinha ali, eu vou saber o que ela faz. Lembrando, gente, que há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, uma análise de DNA, uma análise, né, do DNA custava na faixa mais ou menos de $200 mil. Hoje, com $1.000, você consegue fazer a sua análise, né? Então, hoje está tudo mais tranquilo. Aquilo que eu falei, que a tecnologia de 10 anos atrás, ela vai modificando. Então, aquela coisa que é de outro mundo, hoje em dia já não é tanto. E aí chegou o bendito 2012. Então, para todo mundo que está assistindo aí, né, pensem que 2012 foi o ano da modificação. O que eles descobriram? O RNA, ele vai para o local, ele transporta, tá, essa enzima. Essa enzima, ela vai cortar o DNA através desse método chamado CRISPR. Então, o que eu faço? Literalmente, eu vou lá e corto um pedaço que eu não acho que é importante para esse ser humano, para esse embrião. Se eu faço isso, eu levo para o laboratório, eu modifico o que eu quiser, ou coloco qualquer tipo de substância. Então, vamos pensar no câncer aí, né? Está se usando, está começando os estudos sobre o câncer, né? Ou seja, você leva essa parte, a questão da medula, né? Você pensa no sistema imunológico, você começa a implantar, né, melhorias no sistema imunológico desse paciente, e dessa forma ele consegue combater o câncer. Então, olha para vocês verem o mundo de possibilidades, né? Eu costumo falar que o céu não é o limite. O céu é apenas um passo a mais. Porque tem muita coisa que dá para ser utilizado. Então, esse CRISPR, ele modificou, ele mudou o mundo, ele mudou tudo que vocês puderem pensar. Por exemplo, eu quero quero trabalhar esse gene para o meu filho ser atleta, CTN3. Então, eu vou lá, modifico, né? E coloco
né, para ele poder, o quê? Praticar esporte e ser o melhor atleta. Eu posso tirar uma certa doença, uma possibilidade de uma doença, e com isso, minha criança não ter esse problema genético. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente vê, né, a gente começa a discutir do lado de fora, não, mas isso é um absurdo, você vai fazer isso, você vai estar passando os limites. Aí eu convido vocês a ir para o outro lado. Né? Não estou falando que está certo ou está errado, tá, gente? Vá para dentro do CTI, né? O CTI pediátrico. Não estou falando nem do NEO. NEO é de criancinhas até 29 dias, ok? Vai para o pediátrico. O NEO, o menininho está lá para sair, né? Ele acabou de nascer, tudo bem, ele está lá para pegar um aporte, para ele crescer um pouquinho. Quando ele chega no pediátrico, ele chegou porque ele teve alguma doença ou algum problema, então já deu tempo. Então, isso é assim. Aí eu pergunto a vocês, né? Será que a família não poderia escolher isso? Ou ela escolheu passar por ficar lá? Vou dar um exemplo dessa criança que está lá com a gente. Tá? 1 ano e 4 meses. A gente treina ele respiratoriamente, né? Vou usar esse termo, para ele poder ir embora. Mas eu acho que, sinceramente, muito difícil. Né? Então, ou seja, a vida dessa criança, que hoje já é o recorde em Minas Gerais, né? É ficar ali dentro do CTI, tem que ter aspiração, medicação, febre e etc. Será que com essa, né? Porque a mãe não sabia que tinha isso. Né? Será que com essas modificações a gente consegue modificar a vida dessa família? Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Os dois pontos, né? Claro, tem a questão da eugenia, vamos pensar em guerra mundial, vamos pensar em seres melhores que o outro, mas eu estou pensando agora numa coisa assim, e a capacidade de cura, ou pelo menos de tratamento para alguns pacientes, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E aí, chegou um slide que depois eu vou falar dele novamente. Foi um cientista chinês que criou bebês geneticamente modificados, é condenado a 3 anos de prisão, tá, gente? Isso em 2018, né? O nascimento de gêmeos com DNA modificado para que pudessem resistir ao vírus da AIDS, ok? E a história dessa questão aí da AIDS é muito interessante, né? Foi um paciente que tinha câncer, né? E ele foi receber a medula de outro paciente que ele tinha essa modificação genética. 5% da população, se tiver essa modificação genética, não tem a possibilidade de ter AIDS. Olha que interessante. Então, o que acontece? Olha a sorte desse paciente. Ele recebeu, né, a medula desse paciente e esse paciente já tinha AIDS. Então, ele era HIV positivo. Ele foi curado das duas coisas. Olha que interessante. Tá? Olha para vocês verem que... Então, esse cientista chinês, ele modificou essas crianças para que o quê? Esse gene funcionasse para que as crianças não tivessem o HIV positivo. Né? Ele foi condenado na segunda-feira, 3 anos de prisão e ao pagamento de uma multa aí. Tá? Eu pergunto para vocês, tá tudo errado? Como que tá? Ele pegou 3 anos de prisão. Olha a ideia que ele falou, que ele informou, né? Eu preciso fazer com que a tecnologia, as mudanças ocorram. Então, eu aceito ficar 3 anos de prisão, né? Ele foi mandado embora da instituição que ele trabalhava, de uma faculdade, mas eu quero movimentar a questão da ciência. Complexo, né? O que vocês acham? É assim, é o grande caso. Todos os vídeos, tudo que vocês pesquisarem sobre genética, eles vão estar falando sobre esse caso. Porque esse chinês, ele mudou o mundo. Aí eu venho naquela pergunta, eu acho que ele está errado, sim, mas querendo ou não, a gente sabe como que é a cabeça de alguns pesquisadores. Ele vai estar sempre na linha de frente dessas coisas. Porque futuramente vai existir. Depois nós vamos chegar numa parte ali que já existem empresas que estão trabalhando dessa forma. Elas vão continuar trabalhando. E daqui a um tempo nós vamos observar que vai aparecer. Isso aí, né, o pessoal aí que é bom para o lado direito, né? Aí vai chegar mais
trabalho aí para vocês, porque vão aparecer, eles vão fazer algumas modificações. Vou dar um exemplo clássico, né? Vamos pensar, um pai que trabalha nessa área, descobre que o filho pode ter a possibilidade, será que ele não vai modificar geneticamente? Se ele tem o poder dessa... Que CRISP hoje não é caro, entendeu? Daqui a um tempo vai ser baratíssimo, entre aspas, né? A gente está pensando numa tecnologia. A tecnologia nunca é tão barata, mas comparado com o que poderia ser antes. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Porque quando a gente vê o lado da eugenia e tudo mais, mas vou ser muito sincero, um pai gostaria de ver uma criança 1 ano e 4 meses dentro do CTI, com a tracostomia aqui, quando você tira o tubo, né? O tubo não, perdão, o respirador, ele não consegue respirar, tem febre o tempo todo, está deitado o tempo todo, sendo que eu poderia ter feito alguma modificação, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Não é que a mesma ideia da professora Nayane aí. Não é para trazer resposta, porque não tem resposta, né? Você vê um pesquisador desse porte, né, desse chinês, o que ele fez é imensurável, tanto para um lado bom, para um lado ruim, né? Porque ele abriu uma porta aí para o inferno, mas ao mesmo tempo ele abriu uma porta importante dentro da ciência da genética, tá? Vou voltar lá para o slide. Opa, perdão. Estão conseguindo ver os slides, gente? Bom, então o CRISP, né? Nada mais é do que edição genética, né? Começou em 2012 e muitos se questionam se não veremos em breve, né, humanos geneticamente modificados. Então, na verdade, nada mais é uma coisa tão simples, gente. Eu vou utilizar uma tesoura, eu vou lá, vou cortar a parte que eu quero analisar, eu tiro essa parte, eu modifico essa parte e eu coloco ela no lugar de novo. Então, é assim, eu vou editar. Se tem algum problema genético, eu modifico. Se não tem um problema genético, eu quero colocar um elemento diferente para que vire um atleta ou uma pessoa com maior capacidade de inteligência, ok, eu vou modificar, né? E aí vem a questão, né? Os bens justificam os meios. Revive muitas questões sociais e éticas. Princípio da não maleficência na avaliação do risco, né? Porque eu não quero fazer o mal. Né? Mas será que o risco compensa? Aí vem a edição de genoma em linha germinal, aquilo que eu falei. Se você modificar o genoma, né, para sempre vai ter essa modificação. Né? Então eu vou ter danos ecológicos, porque eu vou ter uma linha somente aqui, ó, X. Eu não vou ter aqueles desmembramentos que o ser humano é capaz de fazer. Então vem aquela questão, né? Manipulação genética criou uma nova espécie de preconceito e hierarquia racial. Quem tiver interesse, assiste esse filme. É um filme muito antigo, né? Gattaca, né? Mas ele fala muito bem sobre isso. Muito antigo. Quem já assistiu... e ele, desde essa época, ele já falava sobre essa questão de melhoramento genético e que pode ser feito. Tá? E aí eu coloco até essa palavrinha aí, holocausto, né? Vamos colocar somente pessoas que tenham olhos azuis, pessoas que tenham cabelo liso, pessoas que sejam fortes. Então, vamos entrar nessa parte. Né? Então, né, Zhang, né, a partir de 2013, afirmou que tinha inventado a tecnologia em 12 de dezembro de 2012. A partir daí, começaram as patentes. Então, né, começou a receber em cima desse grande trabalho que é o CRISP. Quais as desvantagens do CRISP? Vamos lá, tem um problema muito sério. Vamos dizer o seguinte, se eu cortar um pedaço aqui do meu dedo, tem que cortar aqui e aqui. Eu posso ter, né? Eu posso cortar um pedaço aqui, posso cortar direitinho. Então, vamos pensar isso aqui, cortar, né, o DNA. Na hora do corte, eu posso ter um problema de cortar mais áreas do que é o devido. E eu posso gerar mais problemas ainda. Né? Já foi observado mutações e danos no DNA, né, análise de células-tronco de camundongos, e também na questão da retina humana. O mecanismo não é totalmente elucidado, tá? Funciona, porém eles não sabem qual o desdobramento disso aí. Vamos pensar, é simples, vamos pensar sobre a nossa vacina, né? A gente conseguiu a vacina, importantíssimo, mas a gente não sabe o desdobramento dela ainda, né? Porque será que a gente vai ter que tomar vacina, né, agora do Covid a cada 2 anos? Né, a cada 3 anos, vai ser igual, né, da gripe, né? Ter certeza que o CRISP reconhecerá corretamente o alvo em aplicações humanas. Então, esse é o grande problema.
Então, eu tenho 470 milhões de possibilidades, né? E eu tenho também grandes problemas, porque, por exemplo, perder organismos na evolução. Né? A gente precisa evoluir, a gente precisa ter tal patologia para a gente poder melhorar. Vou dar um exemplo, por exemplo, do apêndice. Qual que é a função do apêndice? Nenhuma, inflamar. Né? Não tem mais função. Gera diversos problemas para nós dentro do CTI. Né? Crianças com uma apendicite e tal, começam a ter vários problemas. Tanto é que se tiver alguma cirurgia lá próximo, os médicos já fazem o quê? Já retira. Ganha tempo. Então, nós precisamos evoluir a espécie. Quando eu faço, né, eu uso o CRISP, eu retiro os problemas e eu começo o quê? A ter somente soluções. Ter somente soluções, entre aspas, eu estou gerando mais problemas ainda, com certeza. E aí vem a ética. Bebês projetados, né? Lembrando, gente, que essa questão de bebês projetados ainda vai demorar um pouco. Agora, quanto é esse pouco? Acredita-se que com 30 a 50 anos nós já teremos como mensurar como seria um bebê projetado. Né? Então você vai poder escolher. Aí vem aquela história, pô, se eu posso escolher se o meu filho vai ter uma maior facilidade de aprender línguas ou se ele vai aprender mais matemática, por que eu não posso fazer isso com o meu filho, sendo que depois, quando ele começa a estudar, eu estou pagando um valor tão alto para ele poder ter conhecimento científico, né? Lembrando que vamos pensar, será que daqui a 50 anos a gente não tem essa questão do CRISP elucidada? E aí eu posso o quê? Fazer o uso dele para eu poder melhorar meus filhos, né? Meus netos, etc. Né? Então, tem a questão da segurança, né? Então, se a gente tiver uma segurança, não tem jeito, vai ser feito. Vou dar um exemplo clássico. Hoje, a soja, o milho, eles são feitos com total segurança, quase total, não vou falar total, mas um pouco, 98%, 97%, 95% que seja, né? Já são praticamente tudo modificado geneticamente. Será que a gente não consegue fazer isso com o ser humano? Né? E aí, vem os diversos estudos, né, sobre isso. Então, já tem estudos, gente, sobre corrigir defeitos genéticos, tá? As empresas estão trabalhando nisso, questão da talassemia, distrofia muscular de Duchenne, doença de Huntington. Então, as doenças de distrofia, as doenças, né, que neurológicas, pode ser que a gente vá lá e retire. Né? Será que vale a pena ou não? Ou você compactua com a criança que vai ter distrofia muscular de Duchenne, que entre 20 a 30 anos ela vai a óbito. Ou esse menino, por exemplo, que está lá com a gente no CTI, ou que morreu, foi a óbito sábado, que tinha um problema genético também. Né? O último, antes desse de sábado, o outro, também tinha um problema sério. Fui pegar ele lá na enfermaria. A hora que eu levei para o CTI, a gente custou a cuidar dele, e de repente ele, né, um PC grave, uma paralisia cerebral muito grave. Será que não dá para a gente modificar alguma coisa? Né? Transformar, né, esse embrião? Né? Então, temos empresas, né, que já estão trabalhando arduamente em cima disso. Tá? Então não adianta, pode ser que os alunos aqui falem, mas eu acho absurdo e tudo mais. Não, tudo bem, concordo. Né? Concordo e discordo, porque esse é o futuro. Não tem como mudar. A questão é como que a gente vai fazer para que pessoas não ultrapassem a linha íngreme, né, entre o certo e o errado. Aí vem o direito, né? A professora Nayane aí está numa área maravilhosa que pode nos ajudar muito a poder buscar informações e saber o que dá para colocar ali como problemas. Por exemplo, o que esse chinês fez de 3... Sinceramente, uma prisão para ele de 3 anos, pelo que ele fez, pelo que ele considera, né? Não é a minha índole, não seria eu, mas estou pensando no que ele fez. Tenho certeza que ele faria novamente para ficar 3 anos preso. Né? Pelo que ele relata, né, nos seus estudos. Né? Então, por exemplo, anunciou planos para usar a CRISP em humanos adultos em 2017 para tratar de forma rara de cegueira. Começaram os transplantes em humanos. Mosquitos menos propensos a infectar. Né? E cepas resistentes a vírus. Quando eu penso em cepas resistentes a vírus, gente, qual que é o nosso maior medo nesse atual momento? Né? Nós estamos ali, se eu não me engano, é governador Valadares, foi governador ou Juiz de Fora, não sei, que estão com medo que a cepa, né, lá da Índia já esteja aqui, né? Então,
Nós precisamos pensar nisso, porque essa modificação acontece, né? E pensando em aplicações aí, vamos pensar, vamos viajar um pouquinho nas possibilidades, né? Atletas, aumento de massa muscular já existe, né? O local que você vai lá, modifica, e ele vai ter um aumento de massa muscular. Então, eu consigo modular o tipo de fibra aeróbia ou anaeróbia, né? Para quem não é da área, o aeróbio seria correr por muito tempo, maratonista. Anaeróbio seria o atleta de explosão, né? Por exemplo, na musculação, certo? Então, eu consigo trabalhar. Peraí, mas eu não quero fazer isso, não sei o que mais. Peraí, mas a maioria dos pais gostariam que o filho fosse atleta de futebol, né? Pelo menos a gente conhece vários, né? Será que não daria para ele poder modificar para o filho ser um grande atleta, né? Já que, querendo ou não, tem a questão financeira também. Aí vem as linhagens com beleza, né? Será que não dá para modificar? Vem o grande medo, eugenia, né? Todo mundo igual. Aí vem os ganhos. Peraí, eu estou pagando caríssimo para meu filho estudar. Ele vai estudar até os 18 anos. Com 19 anos, ele vai para a faculdade. Na faculdade, ele vai pagar caro, ele vai ter que estudar muito. Será que não vale a pena eu dar um empurrãozinho para ele quando ele é lá como embrião? Né? Então, a gente tem que pensar, eu pago antes ou pago depois? Será que quando o CRISP for totalmente decifrado, não vale a pena trabalhar isso antes, para eu não precisar gastar tanto depois? Ou será que eu não posso agregar os dois? E dessa forma, será que eu não vou fazer com que países diferentes eu tenha esse buraco enorme? Porque quando eu penso em uma pessoa que está passando fezes no corpo para poder proteger, né, do Covid-19, eu fico assustado. Então, e, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que estão trabalhando, por exemplo, com processo estocástico, com inteligência artificial, né? Então, é uma discrepância muito grande. E talvez o CRISP possa trazer essa discrepância maior ainda. Países considerados, né, com maior poder financeiro, nunca mais os outros países possam alcançar, né, o nível de inteligência, o nível de potencial desses países, né? Outra coisa que a gente pode pensar é a cura de diversas doenças. Então, essa aí, com certeza, todo mundo que eu acho que acredita que pense que pode ser, né? Seria muito interessante. Aí vem os cuidados. Será que não vai surgir novas espécies de animais, né? Novos vírus, né? Sobre o SARS-CoV aí, né? Que ainda não está elucidado, não se sabe se veio lá, né? Do pangolim, do morcego. Será que a gente não vai estar potencializando, por exemplo, uma pessoa que foi modificada geneticamente? Será que com um vírus desse ele não pode se transformar? Então, são inúmeras possibilidades, né, que a gente tem que pensar e repensar sobre isso. O que vocês acham sobre isso? Se você soubesse que um filho seu possa ter um problema genético, tem o CRISP, não modificaria? Deixaria as coisas acontecerem? Pensa, é assim, é aí que porque na pele do outro é fácil, né? Mas ficar um ano, por exemplo, uma mãe ficar 1 ano e 4 meses dentro do CTI, sabendo que o filho, com muita dificuldade, vai poder sair, ou as várias crianças que a gente perde dentro do CTI, né? Geralmente problemas neurológicos, problemas reumatológicos, etc. Como é que elas vão fazer? Se eu consigo modificar, se eu já elucidei essa parte. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Até onde vai, até onde fica. Aí vem o direito para poder nos ajudar, que inventem diversas formas aí, que na verdade vocês vão ter que inventar mesmo, né? Estudar bastante para poder saber até onde esse pesquisador pode ir. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito também que o pai, a mãe, ou até mesmo uma pessoa com doença neurológica grave, ela tem que ter o direito também de saber que existe uma técnica ali que pode te dar, pelo menos, viver mais alguns anos, né? Eu trabalhei em outros hospitais, por exemplo, e com a parte de geriatria, né? Então, a gente lidava muito com doenças terminais. Será que eu não consigo, né, uma doença neurológica pesada, né, que o indivíduo vai a óbito, vai ficar ali, né, com um tratamento conservador, né? Será que eu não poderia ter modificado antes, sabendo que ele teria esses problemas? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Sobre essas novas abordagens aí, ok? Vou mudar aqui para a gente. Então, é um pouquinho desse slide, que para mim
Eu sugiro que vocês depois deem uma olhada, né? Está em todos os locais da internet sobre isso. E aí um pouquinho sobre esse pesquisador, né? Esse desbravador, né? Esse professor, né, removeu uma proteína do DNA dos embriões de 2 irmãs gêmeas para impedir que elas contraíssem o vírus HIV. Segundo ele, Nana e Lulu nasceram saudáveis, né? Então, o que ele informou? Que ele conduziu o seu trabalho na proteína CCR5 sem o conhecimento da universidade em que leciona, né? Seus estudos envolveram 8 casais, cada um deles com um pai HIV positivo e uma mãe HIV negativo. E aí vem aquela história, é um marco científico, mas é um debate ético enorme. Esse aí é o nosso colega, né? Então, a remoção do gene CCR5 pode aumentar o risco de suscetibilidades a outras doenças, como o vírus do oeste do Nilo e o da gripe. Então, aquilo que eu falei, você tirou, mas você não sabe onde você coloca. Né? Tem esse grande problema. Então, quem sabe daqui 50 anos, que tudo estiver bem elucidado, não pode ser trabalhado, né? Bebês customizados, né? Então ele diz, né, que é criação de crianças que não sofreriam com doenças, não criar bebês customizados com determina a cor dos olhos ou QI alto. Então não é a ideia dele. Mas ele entende que o trabalho dele será controverso, mas acredito que famílias precisam dessa tecnologia. E ele está disposto a lidar com as críticas por elas, né? E aí, só para a gente terminar, né? Vem de novo, os bens justificam os meios. Para investir no futuro dos filhos, pais e mães, bancam escolas particulares, aulas de inglês, quem sabe um intercâmbio no ensino médio, e para completar o preço do estudo. E se desse para pagar também para aperfeiçoar o DNA de um embrião, que vai crescer mais saudável, mais inteligente ou mais ágil. Esse empurrãozinho rumo ao sucesso entraria nessa conta sem pesar na consciência? Aí vem aquela questão, né, da questão financeira. Quem vai poder pagar por tais vantagens? Quem vai ganhar dinheiro com a técnica, né? Porque isso aqui é um mundo de opções. E a partir de que ponto essa tecnologia já é disponível, né, para a compra online deixa de ser terapêutica e passa a ser uma ferramenta de eugenia, né? Então é a busca de um homem ideal, né? E o que é ideal, isso é muito complexo, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né, a partir do momento que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ver que a diferença talvez seja o mais interessante da vida, né? Buscar pessoas diferentes, né? Por exemplo, hoje está aqui um professor da área da saúde e da engenharia, junto com uma professora do direito e mais um biólogo. Então, isso é extremamente interessante, né? É isso que modifica, é isso que é o interessante. Porque se fosse eu discutindo com pessoas talvez com o mesmo conhecimento, não seria tão agregador, né? Então, será que nós vamos acabar com isso? Né? Pessoas diferentes, pessoas que querem discutir coisas iguais, né? Pessoas que querem discutir coisas iguais, mas com conhecimentos diferentes, né? E aí eu termino um pouquinho a minha apresentação. Estou aberto a conversar com vocês, né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, ok? Boa noite, pessoal. Muito bom a apresentação, as considerações, né, feitas pelo Rodrigo, pela Nayane. Agora a gente vai deixar aberto para perguntas. Na verdade, eu queria até ver aqui com o pessoal da organização, porque falta 2 minutos para as 10, né? A gente teria até as 10 horas, mas eu acho que dá um tempinho para algumas perguntas. Pessoal, gostaria de abrir o microfone e fazer alguma pergunta? No chat tem algumas perguntas, deixa eu falar elas então. Ana Paula Lima, ela comenta o seguinte, que inflige a ética realizar alteração de características humanas em questão de gene. Envolve várias questões humanitárias e levantam debates muito sérios. Na verdade, é um comentário, né? Não é pergunta que ela fez. O pessoal está elogiando, falando que gostou muito da palestra. A Ana Paula falou, excelente palestra, parabéns a todos. Eu queria até perguntar, será que alguém aí, né, eu volto naquela frase, se pudesse modificar um embrião de uma criança que teria problemas sérios, não faria para o seu filho? Eu sinceramente, o que uma mãe faz por um filho, né? O pai não chega nem aos pés de uma mãe, isso eu nem comparo, isso aí não tem nem conversa, na minha opinião, humilde opinião, né? Mas será que a mãe não faria tudo, não?
Eu acredito que ela levanta um carro na mão, né? Ela carrega um prédio nas costas. E será que ela não faria uma modificação dessa? Eu tenho certeza, assim, em 100%, 80% faria isso e mais, muito mais, né? Então, eu acho assim, o importante é a gente descobrir, né? Onde que a gente pode ir e onde que a gente pode pisar no freio, sabe? Até onde... o que a gente pode fazer de diferente, né, para poder ajudar, porque eu vou ser muito sincero, o que a gente vive dentro do CTI com crianças que poderiam estar muito bem em casa, porque é muito lindo falar, eu não aceito porque vai ter eugenia. Ok, bacana. Mas se a gente puder melhorar e fazer com que uma criança fique pelo menos que seja 1 ano em casa, já está bom demais, né, nos casos mais graves. Ou não, pelo menos não perder tantas crianças por problemas, né, que poderiam ser modificados. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A ciência, ela veio, não tem como ir contra ela. Ela vai acontecer. De um dia ou outro, vocês podem discutir o que eu estou falando. Daqui mais ou menos 10 anos já vai ter outro pesquisador mais doido aí, tal, esse pessoal mais, né, que vai fazer alguma coisa também. E aí a gente vai poder discutir, ele fez. E aí eu vou te falar, ele vai falar o seguinte, eu estou pagando preço, mas eu fiz porque eu acho que a ciência acontece dessa forma. E a culpa não é da genética, ok? É a mesma coisa você falar mal da engenharia, da eletricidade, porque ela fica na cadeira elétrica para matar pessoas. Então, o problema não é a eletricidade, o problema é como conduzir a eletricidade. Né? Porque a eletricidade está nos dando agora poder conhecer a Nayane e conhecer o Rafael. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco uma bucha na cabeça de uma pessoa, coloco um aparato e levo ele a óbito em outros países. Né? Então, é extremamente complexo isso. É a forma de usar a ferramenta. A Sheila comentou, eticamente não, humanamente sim, que é bem complicado. Ok. Pessoal, o Victor comentou... Posso fazer um comentário? Ótima palestra, muito bem abordado o tema e ficou bem claro. Espero que futuramente tenha mais palestras com vocês. Na verdade, é um elogio. O prazer Ana é nosso. Paula, pode falar? Ana Paula Lima. Primeiramente, eu queria agradecer ao Rodrigo, a Nayane, pela palestra. Eu acho que nós, alunos, a gente só teve a ganhar. E realmente foi um divisor de águas muito grande. Digo isso assim, hoje eu sou aluno de engenharia química, a gente teve uma matéria em ensino na faculdade, né, sobre engenharia bioquímica, e a gente bateu nesse debate várias vezes, em várias aulas, sobre edição de gene, essas coisas, principalmente por causa do CRISPR. E hoje, né, com a palestra de hoje, eu creio que muita gente conseguiu abrir a mente para outros, com outros olhares. E você terminou sua fala de uma forma muito bem, que a gente precisa saber até onde as pessoas vão usar isso, como vão usar, porque de fato a ciência está aí, não tem como negar, né? Mas assim, eu acho que vai muito de questão de até que ponto é válido a gente modificar, e você falou muito bem sobre questão de as pessoas, será que vão usar isso em determinado momento, questão racial? Quando ela se tornar mais acessível, né? Acessível que eu falo assim, quando ela se popularizar daí um bom tempo, as pessoas puderem pagar por isso. Aí, por exemplo, vai pagar só quem de fato tem dinheiro, tem ali, até que ponto a ética das pessoas vão por dinheiro, entendeu? Vão me dispor a aceitar determinada coisa por questão disso, entendeu? Então, assim, são muitas questões complexas, mas eu acho excelente, principalmente questão de saúde, né? Tem várias coisas que a gente consegue melhorar e tem com ganho em si. Mas eu acho que, assim, no momento que a gente está hoje, não sei se as pessoas estariam preparadas para tanta evolução, sabe? Para tanta informação em questão disso mesmo, de ética, até onde vai o limite das pessoas ali, do ser humano, entendeu? Mas foi fantástico. Nossa, admiro muito a palestra de vocês hoje. Pensa só o seguinte, para mim é formidável, né? Uma pessoa colocar fezes no corpo, e ela achar que com essas fezes, porque são de animais sagrados, ela vai estar curada do Covid, gente. Então, imagina uma pessoa dessa comparada com outra, com uma inteligência maior, ou um QI maior, não sei. Imagina, então, a discrepância entre povos, né? Então, tem essa questão também, né? Países com maior capacidade, com maior controle, né? E com países onde, talvez, a cultura... Não estou falando que está certo ou está errado, não, tá, gente? Isso aí... Cultura a gente discute, mas não existe certo e errado, tá? A gente pode até discutir, mas é bem complexo. Então, é isso que a gente tem que pensar.
A gente pensando na questão, a gente precisa do direito para poder fechar as portas, tá? Precisa fechar. A função do direito, eu acho que não é nem abrir, na verdade é fechar algumas portas, porque senão a tecnologia ela vai consumir tudo. E vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta de controlar. Ok? Muito bom. Excelente. Eu quero mais uma vez agradecer ao Rodrigo, a Nayane, pela excelente palestra, pela excelente contribuição. E como vocês falaram, eu espero que a gente possa estar juntos, né, presencialmente, quando isso tudo passar. Com certeza vão haver novas oportunidades. E em nome do Unifem, eu agradeço novamente a presença de vocês. Muito obrigado. Okay. Então, tá bom, podemos encerrar? Okay. Vocês querem falar mais alguma coisa? Bom, deixa a Nayane falar primeiro, né? Mulher sempre tem preferência. Gente, isso. Eu acho que eu falei muito, eu não dei conta do tanto que eu falei. Eu fiquei, tô envergonhada. Mas eu queria agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade. E realmente esse tema é um tema que a gente ficaria a noite adentro aqui conversando, né? Os limites éticos e até onde, né? Como eu disse, a engenharia genética, a alteração para fins de saúde, isso não há impedimento na lei, né? O que há impedimento, o que há uma discussão é com relação se até onde o CRISP também, ele não pode, até uma aluna colocou aqui, né? Quais são os limites disso? Que sai do campo da saúde, que sai do campo da engenharia e não passa a pertencer a uma visão mercadológica humana, né? Para outras finalidades. Então, é isso. Eu agradeço, professor Rodrigo, professor Rafael e a todos. Vamos estudar mais sobre isso aí, que é um tema interessantíssimo. Bom, primeiramente, Rafael, muito obrigado, tá, pelo convite, a Unifem também, né, evidentemente. Nayane, foi um prazer, né, poder trocar um pouquinho de figurinha contigo, né. Falei um pouquinho também, né, às vezes eu até comecei a acelerar aqui, né, mas até a gente poderia discutir mais umas 2 horas aqui fácil, né, que a gente precisa de mais do direito para poder ajudar a tecnologia. Só para vocês terem uma noção, hoje em dia, no laboratório que eu trabalho, a gente coloca tetraplégico para andar de bicicleta, ele mexer as pernas através de potencial elétrico, né? A gente coloca tetraplégico para movimentar a cadeira de rodas através do olho. Então, eu preciso da tecnologia, né? E aí vem a questão, até onde eu posso, o que eu posso fazer, porque, ao mesmo tempo, eu não, igual o Nicoleles, né? Colocou em pé, eu coloco sentado para andar de bicicleta, né? Um paraplégico. Então, até o que eu posso fazer para modificar? Será que se eu não tiver um CRISP nesse exato momento, eu não consigo fazer uma modificação nesse meu paciente ou meu atleta deficiente, né, que tem essa deficiência, podemos modificar? Né? Então, pensar um pouquinho sobre isso, agradecer, eu acho que o tema foi formidável, dá para falar muito mais ainda, né? Agradecer os alunos aí e que tenham uma ótima semana. E se cuidem, tá, gente? Porque não está muito fácil, não. Eu estou em Belo Horizonte, e as coisas estão bem complexas ainda. Tomara que a gente não tenha uma piora aí dos casos, ok? Fiquem com Deus. Boa noite, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço. Tchau.